Oi, gente linda do 8º ano. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Se preparando para um novo ano, né? Com esperança, a gente tem esperança, né? Que passe esse momento difícil de pandemia, mas vamos também, né? Tocando a vida. Eu sou a professora Vilma, sou a professora de arte do 8º ano. E hoje a gente tem a nossa primeira aula, né? Espero que seja uma aula bem gostosa, para a gente começar com o pé direito. A gente tem aqui no estúdio Bruno, fazendo a tradução para Libras. E hoje a nossa primeira aula já vai ser uma aula bem especial, né? Que a gente tem aqui o professor Luciano. A gente vai fazer um bate-bola aqui bem legal, se tudo der certo, e vai dar. Então, vamos começar a nossa aula. Nosso tema é o renascimento. Né? Um tema assim, bem, muito interessante, é um momento da arte, eu diria que é um dos momentos mais ricos da arte, né? Que foi tão grande, tão influente, né? Para tudo que a arte se tornou depois também. Então, é um assunto que vale a pena a gente se debruçar sobre ele. Então, bora lá, que vocês estão vendo meu avatar apresentando. E a gente vai começar a nossa aula com uma leitura de imagem. Vamos ver quais são as imagens? Então, vocês estão vendo aí na tela duas imagens. Tem um QR Code aí que vocês podem acessar um formulário Google com uma atividade. É livre, vocês fazem se quiserem, mas seria muito legal que vocês fizessem, porque essa leitura ela vai estar lá no Forms como uma atividade para vocês. Mas vamos fazer rapidamente aqui uma leiturazinha para a gente ir pegando o jeito, que a gente vai fazer muito isso aqui. Então, veja, vocês estão vendo duas obras de arte. Elas são de um mesmo gênero artístico, né, que é o retrato, mas elas são de épocas bem diferentes. Então, vocês estão vendo aqui uma obra do Renascimento, que é a Mona Lisa. Vocês conhecem essa obra certamente, porque é uma das obras mais conhecidas, né, da arte no mundo todo. E ali vocês estão vendo uma coisa que a gente chama, em arte contemporânea, de releitura. Né? É quando você pega uma obra de arte e faz uma leitura particular sua. Então, os artistas fazem muito essa atividade, né? De recriar uma obra a partir de algo que já foi criado. Então, vocês estão vendo aí uma releitura. Essa obra do Leonardo da Vinci e a outra, que fica à direita, é uma obra do Pablo Picasso, uma obra do século XIX para o século XX. Então, aí vocês estão vendo uma diferença temporal bem grande, né, entre uma obra e outra. Então, lá no Forms, vocês vão poder responder questões relativas ao Renascimento e essas duas obras. Tá? Se tiverem interesse, podem acessar o QR Code. A gente não vai se adentrar muito nessas duas imagens, porque vocês podem fazer isso como atividade. Vamos seguir. Aí vocês estão vendo uma vista de uma cidade belíssima, que é a cidade de Florença, na Itália, o berço do Renascimento. Tá? O Renascimento foi um fenômeno, né? Um movimento, um momento da história, né? Que aconteceu ali na Itália, na Península Itálica, né? No século XVI, já um pouquinho antes, né? Já começou, porque esses movimentos, essas mudanças sociais, elas não acontecem assim, né? Do dia para a noite, elas são processuais, né? Elas vão acontecendo lentamente. Então, começou por aí, na cidade de Florença, que o professor Luciano vai falar um pouquinho para vocês melhor sobre isso, vai contextualizar essa história aí para vocês daqui a pouquinho. Então, vocês vão entender melhor o porquê aconteceu isso dessa forma lá, naquele lugar, naquele momento histórico. Tá? Final da Idade Média, mudanças no comportamento, mudança no pensamento, mudança nas estruturas sociais que levaram a esse movimento. Então, esse movimento chamado de Renascimento, ele nasceu, né, lá em Florença, depois ele se expandiu para outras cidades da Península Itálica, e não só, ele se expandiu pela Europa inteira. Então, houve
pessoas, artistas, né, poetas, escritores, escultores, arquitetos. Foi um movimento amplo. Ele não era focado em apenas uma forma de arte, em uma linguagem artística, ele abrangeu todo o pensamento da época e ele se espalhou pela Europa inteira. E ele foi tão importante que ele influencia até hoje muitos artistas, né, e o pensamento, né, a filosofia, e, né, houve toda uma influência a partir do Renascimento. Então, aí diz que já no final dos anos 1400, havia se espalhado por toda a Itália, com polos em Roma e Veneza, na primeira metade do século XVI. Roma se tornou mais influente que Florença como centro artístico, pois tinha produzido mais obras importantes e concentrava mais artistas influentes do que as demais cidades italianas. A gente pensando aí basicamente na arte, tá, gente? Nas artes visuais, que é o meu foco. A aula é sobre o Renascimento, a gente vai ver um pouquinho as outras áreas, mas o foco da nossa aula são as artes visuais. Então, pensando no Renascimento com foco nas artes visuais, aconteceu esse movimento aí. Começou em Florença, né, foi se espalhando, teve polos em Veneza e Roma, mas ele foi mudando, tá? Depois, a cidade mais importante, onde o Renascimento estava acontecendo, era Roma, e também, mais para o final, também Veneza. Vamos ver aí um pouquinho da cidade de Roma. Vocês estão vendo aí o movimento, né, o monumento do Coliseu. Né? A gente aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de como eram. Essas cidades já eram bem grandes, né, naquele momento, não como as nossas, é claro, né, não tem comparação. Mas eram cidades onde acontecia muita coisa, havia uma vida ali, né, acontecendo, pessoas vivendo juntas, né, uma ebulição, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, Roma, que foi o segundo centro. Então, nesse momento, já em Roma, né, começou a espalhar-se pelo resto da Europa, principalmente na arquitetura, dando início a uma revolução artística sem precedentes e jamais superada, cujos efeitos se desdobraram durante séculos e ainda hoje influenciam artistas e produtores de cultura e até a própria sociedade. Então, o Renascimento inaugurou um novo olhar sobre a realidade, sobre a arte e as relações entre a arte, a ciência, a religião e o pensamento como um todo. Eu não quero me antecipar e falar muita coisa, porque é o professor Luciano que vai fazer brilhantemente essa organização aí teórica para vocês, tá bom? Então, eu estou aqui só dando uma entradinha aqui para a gente andar. Então, como eu falei, esse movimento ele foi um movimento cultural e ele não era só das artes visuais, tá? Aconteceu na pintura, aconteceu na literatura, na escultura, na arquitetura, na poesia, então, e na filosofia. Então, houve vários, né, foi uma coisa ampla, uma coisa que mobilizou, né, todas as cabeças pensantes, toda a intelectualidade, né, Luciano, daquele momento. E é interessante, eu estava pesquisando ontem, uma coisa que eu não tinha atentado. Você sabe que a Universidade de Bolonha foi a mais antiga universidade, você sabe disso, né? A mais antiga universidade da Europa. Não é a do mundo, mas é da Europa. E, né, as universidades, elas são responsáveis, né, pela construção de novos saberes, né? Então, tudo isso está, de certa forma, envolvido, né? Uma mudança, né? A ebulição do pensamento, da filosofia, né? Tudo acontecendo ali. E aí, agora, a gente vai passar a palavra para o professor Luciano fazer essa abordagem aí que eu pedi a vocês, que eu comentei com vocês. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A gente está aqui de novo, né, com a turma aqui, e a gente saiu da aula do professor Henrique e está fazendo a participação aqui com a professora Vilma. Então, a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre o Renascimento enquanto movimento histórico, né, tentar trabalhar algumas características, né, bem básicas, né, desse movimento. E quem tiver curiosidade, vai lá no canal do YouTube do Educa Recife, as turmas do 7º ano, e tem 2 aulas lá de história especificamente sobre o Renascimento, né? Então, muito do que a gente vai falar aqui tem lá, que se você tiver a curiosidade, pode voltar lá no YouTube e ver isso aí. Então, como a professora Vilma bem falou aqui,
O Renascimento ele foi um movimento artístico, cultural, filosófico, né? Que ele vai trazer uma característica importante, né? A gente está falando aí de um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então a gente vai ter no Renascimento um movimento, né, de mudança do pensamento, né? Um movimento que vai ser ao mesmo tempo um movimento de ruptura, né, e um movimento de introdução de novas perspectivas de análise do mundo. Então, uma característica principal desse movimento é que ele vai vai ser responsável por introduzir para as sociedades aí a chamada cultura laica, ok? Então, durante o período da Idade Média, a cultura era muito voltada para um pensamento que a gente chama de teocêntrico, ou seja, um pensamento muito religioso. E os filósofos, né, artistas, pensadores renascentistas, eles vão trazer a uma perspectiva de um conhecimento mais laico, ou seja, um conhecimento não religioso. E a gente vai observar, isso vocês vão ver também com a professora Vilma, que muitas dessas obras, né, inicialmente, embora elas tragam pinturas, né, com temas religiosos, mas a gente vai ter algumas características, né, nessas imagens religiosas. Uma delas será a perspectiva humanista, né, a perspectiva que vai ressaltar muito mais as qualidades humanas, né? Então, a gente vai ressaltar bem menos as qualidades religiosas e ressaltar bem mais as qualidades humanas. Mas veja, foi um movimento, né, que rompeu com o pensamento vigente, né, no mundo medieval, introduzindo aquilo que a gente já disse, a cultura laica não religiosa, né? Vai estar ali na escala de tempo aqui entre os séculos 14 e 16, começa a partir da Itália, né, cidade de Florença. E por que que isso acontece? A Florença, né, era uma das cidades italianas que tinha uma relação de comércio muito forte, né, com o Oriente. Então, muitos dos mercadores, né, de Florença, né, e de outras cidades como Gênova, Veneza, eles tinham uma relação comercial com o Oriente, principalmente com os territórios de Bizâncio. E tanto a Itália, né, como os territórios de Bizâncio lá no Oriente são herdeiros naturais do chamado Império Romano. E muitas das obras antigas, né, obras clássicas da Antiguidade, elas estavam naquele território lá do Oriente. E elas foram trazidas para a Itália e colocadas principalmente na cidade de Florença. Então, por isso a gente pode falar que Florença ela foi o berço, né, desse movimento renascentista, né? Mas o Renascimento ele vai se espalhar para outros territórios europeus, como Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha e os chamados Países Baixos, né, Holanda e Bélgica, ok? Uma coisa que a gente falou é que o Renascimento ele vai fazer um contraponto com o pensamento medieval. E o pensamento medieval ele era caracterizado, né, por algumas questões. Por exemplo, a ideologia teocêntrica, ou seja, Deus era o centro de todas as coisas. Quando a gente vai para o Renascimento, a gente vai ter introdução de uma cultura antropocêntrica. Theos, Deus. Antropos, homem. Então, teocêntrico, né, Deus como centro de todas as coisas, antropocêntrico, o homem como centro de todas as coisas. A verdade, né, durante a Idade Média, ela era obtida por meio da análise da Bíblia, né, da leitura da Bíblia, né? Era um pensamento, né, que levava as pessoas a se conformarem, né, com a sua situação. Porque se tudo era considerado, né, como obra, né, e vontade de Deus, então você tinha que se conformar se você nasceu numa família, por exemplo, de camponeses, porque era ensinado, né, para as pessoas que aquilo era a vontade de Deus, né? E os pensadores renascentistas, eles vão questionar um pouco disso daí. Outra coisa, a gente tem algumas características aqui, como essa daqui, ó, um nome que talvez vocês não conheçam, né, o ascetismo. Mas o que era isso?
Se a cultura era toda pautada em ideais religiosos, você vai desenvolver uma conduta de vida que vai levar à fuga dos prazeres humanos, né? Os prazeres carnais, ou seja, esse ideal ascético é a fuga dos prazeres carnais. E tudo aquilo que era divulgado lá na sociedade eram verdades mais dogmáticas, ou seja, a palavra da igreja era lei, e quem questionava essa verdade, né, absoluta ali, dogmática, né, o dogmatismo é a crença, né, em verdades que não são questionáveis, essas pessoas podiam ser punidas. Aí, os pensadores renascentistas, eles vão trazer perspectiva de análise diferente, né, introduzindo, por exemplo, questões como o naturalismo, né. Vocês vão observar que muitas obras desse período pintavam também a natureza, né, ou o homem em relação com a natureza. Aqui, ó, se durante o período medieval existia uma ideia de fuga, né, dos prazeres da carne, aqui a gente vai ter a introdução de uma perspectiva hedonista, que é o contrário. Não, você deve experimentar outras coisas, você não deve fugir dos prazeres que você pode obter, né, na sua vida, né, durante a sua existência. É um pensamento, né, que está muito mais voltado aí para a questão da ciência, né, e do empirismo. O que é o empirismo? É uma teoria que ela parte, né, do real para chegar à formulação de um conceito. Então, associado a isso, eu vou ter, por exemplo, a experimentação. Então, eu vou passar a realizar experimentos, né, e vou começar a observar a natureza, para, a partir da observação do real, eu ir produzindo as leis, né, as teorias, os conhecimentos. Então, a gente colocou aqui, ó, a questão do experimentalismo, e uma das principais características desse período é que os pensadores renascentistas, eles vão introduzir uma perspectiva antropocêntrica e humanista, inspirados nas obras, né, da cultura clássica, ou seja, inspirados nas obras do mundo greco-romano. Vamos lembrar que a gente começou dizendo que Florença, na Itália, foi o berço do Renascimento, porque muitas obras do mundo greco-romano foram trazidas de volta para a Itália. Então, em linhas gerais, é isso, né? E é um movimento elitista, né? Porque arte, durante muito tempo, arte nunca foi uma coisa barata, né, professora? E nessa perspectiva, vai abranger exatamente homens ricos, né, cultos, a burguesia. Por quê? Diferente da elite medieval dos cavaleiros, a burguesia ela não tinha esses privilégios. E ela vai tentar ascender socialmente investindo na arte. Então vai dizer, ó, a arte ela vai trazer para a gente esse status, né, de cultura, né, de inteligência. Então a gente vai, por meio da arte, se igualar à nobreza, né, que era a antiga nobreza medieval. E é isso, né? Aqui tem algumas outras questões que a gente já explicou, então eu vou devolver aqui a palavra para a professora Vilma e vamos dar continuidade à aula, ok? Obrigada, Lu. Foi muito bom o que você trouxe para a gente. Então, a gente vai retomando aqui a nossa aula. Ali vocês tinham visto a vista de Veneza, né? Eu quis trazer para vocês essas imagens. Então, como eu disse que o Renascimento foi múltiplo, diverso, então eu trouxe aqui uma lista. A gente vai ver as obras depois, aí eu explico melhorzinho, faço a ligação com o que o Luciano trouxe. Então, os principais pintores eram Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Andrea da Penha, Sandro Botticelli e os irmãos Van Eyck, que eram lá do norte da Europa, da Bélgica, da cidade de Bruges. E aí temos os escultores, voltamos para o Michelangelo. O Michelangelo ele trabalhou nas três frentes, ele era pintor, escultor e no final da carreira dele ele ainda foi arquiteto. É impressionante. Agora ele não gostava muito de pintar, não. Ele não gostava, não. Ele desdenhava da pintura. Conta-se que numa briga que ele teve lá que ele era bem esquentadinho, que ele teve com um outro artista, ele defendendo a escultura, e ele tinha pintado já a Capela Sistina. Que é
né? Incrível, um trabalho maravilhoso. Aí o cara falou, não, mas suas pinturas são incríveis. Ele disse, eu não pintei nada, eu só desenhei e depois fiz xixi em cima delas. Vê o desprezo que ele tinha, né? Tanto amor que ele tinha pela escultura. E aí temos também o Donatello, que já é da fase mais inicial do Renascimento, o Andrea Verrocchio, o Jacopo della Quercia. Gente, a quantidade é muito grande. Isso aí é uma pinçadinha que eu fiz só para vocês terem uma ideia. E o Germain Pilon, na França. Vamos ver um pouquinho aqui. Os arquitetos foram... O Andrea Palladio foi o mais importante arquiteto do Renascimento. Ele foi tão diferente dos outros que ele criou um subestilo dentro do Renascimento chamado de palladismo, ou palladianismo, sei lá. Tanto faz. Michelangelo, o Giulio Romano e o Donato Bramante. Esses foram os que mais se destacaram. Vocês estão vendo aqui na imagem, essa aqui é um busto do Palladio, e aqui é uma obra do Palladio também, que ele não só fazia arquitetura, como ele fazia urbanismo também. Ele também criava vilas, né? Ele criou esse conceito de vilas. E ele não só projetava palácios, como ele também projetava casas de pessoas, certamente de pessoas ricas, né? Porque eu acho que as pessoas pobres não faziam projetos de arquitetura, iam construindo. Aqui os escritores, a gente tem o Petrarca, né? Boccaccio, o Dante, que escreveu a Divina Comédia. Essa imagem aí é um busto, é uma escultura retratando o Dante. E fora da Itália, Shakespeare, né? O autor de Romeu e Julieta, Hamlet, é bem conhecido. Calderón de la Barca, na Espanha. E o Luís de Camões, em Portugal, que o Luciano já tinha falado, né, sobre essa influência nos outros países. Vamos ver agora as obras mais importantes. Aqui vocês estão vendo essa obra bem icônica do Renascimento, né, o Nascimento de Vênus, do Botticelli. E aí vocês estão vendo esse tema. Ele, embora a mitologia era uma forma de religiosidade, mas aí ela volta, né, para o clássico, como a gente falou, não numa perspectiva religiosa, né? Tanto é que ele mostra a Vênus nua, né? É mais poética mesmo. Ela busca aí uma aproximação com a poesia, né? Vamos seguindo. Aqui vocês têm tema religioso, porque a igreja era a principal financiadora dos artistas, né? Se não fosse a Igreja Católica contratando os artistas para pintar, né, suas capelas, suas igrejas, a gente teria muito pouco hoje para mostrar, né? Então, aqui vocês têm o Andrea da Atena, né, o Cristo Morto aqui. É uma obra muito bela. E ela foge um pouco ao padrão que a gente está acostumado. Mas, se vocês olharem, ela está em perspectiva, né? A perspectiva foi uma descoberta científica, né, que foi bastante utilizada pelos pintores renascentistas. Essa imagem não ficou boa, eu peguei uma imagem grande, mas não ficou muito boa, que é o teto da Catedral de Florença, né, por dentro, mas não, infelizmente. Aí vocês estão vendo a Última Ceia de Leonardo, que é uma obra, né, muito controversa, né, uma série de teorias da conspiração, né, que tem coisas escondidas aí, né, mensagens... Inspirou, né, o texto, né, do Dan Brown, né? Mensagens subliminares, que não sei quem, dizem que essa figura aqui, Vinci, né? Que é a representação de João, é uma mulher, realmente parece, né? Não é um homem. Que essa pirâmide invertida aqui representa, né, a humanidade, a ideia, né, do antropocentrismo. E por aí vai. A gente fosse dissecar essa obra, realmente, teria uma aula inteira só para isso, porque tem muito conteúdo aí. Mas o que eu quero mostrar dela para vocês é a perspectiva. Eu fiz um gráficozinho aqui, para vocês virem. Isso aqui, em arte, a gente chama isso de ponto de fuga, que é quando você usa um gráfico para desenhar corretamente a profundidade. Então, vocês estão vendo as linhas amarelas são as referentes ao teto, as brancas, as janelas. Essa linha laranja, ela divide o quadro diagonalmente, ao meio. Então, o centro da pintura é aqui, e essa linha verde, ela representa a mesa, para vocês verem como elas todas estão na mesma perspectiva. A rosa é a altura das figuras. Então, ele usou um gráfico. Essa divisão central, gente, isso aí obedece a uma outra regra que Leonardo usava bastante, que era a regra de ouro.
né, que tem aí, a gente teria também que estudar, não dá para fazer isso nessa aula. Mas há vários estudos que dizem que o centro visual de uma imagem fica acima do centro à direita. Então, ele colocou Jesus não no centro do quadro, mas no centro visual, um pouco acima do centro à direita. Então, é todo um trabalho de pesquisa, esse cientificismo, né, aplicado à obra de arte. Vamos seguindo. Aqui é outra obra que usa bastante a perspectiva, que é a Escola de Atenas, de Rafael. Essa obra também é cheia de simbolismos, é uma obra incrível. Vocês veem aqui vários personagens, né, Platão e Aristóteles aqui no centro. E ela tem uma coisa interessante, que infelizmente não dá para a gente ver hoje, mas se eu tiver outra oportunidade desse tema, eu vou focar nisso, que ela representa os artistas. O Platão é Leonardo. Isso. Né? Michelangelo também está aqui. O próprio Rafael. Então, é bem interessante. Seguindo aí, outra obra muito importante do Renascimento, já do Renascimento nórdico, que é a família Arnolfini, que é do Van Eyck. Essa obra também é interessantíssima, né? Porque ela é cheia de simbologias, né? O cachorro, vocês estão vendo que é uma imagem de um casal. Não se sabe exatamente se essa era uma representação alusiva ao casamento deles, né? Mas aqui o homem está descalço, né? Mostra aqui os tamancos. A figura do artista representado aqui no espelho côncavo, né? Isso mostra a necessidade também que o artista teve de mostrar o quanto ele era bom. Né? Isso aí ele fez para mostrar a sua técnica, a sua capacidade, né? Porque isso era muito valorizado. Naquele período da história da arte, essa questão técnica era muito valorizada. E os artistas ainda não gozavam de tanto prestígio social como gozam hoje. Eles ainda eram vistos como artesãos, eles não eram vistos como poetas. Então, isso tudo fez com que os artistas, às vezes, tivessem essa necessidade de se afirmar tecnicamente. Aqui vocês estão vendo duas esculturas belíssimas, a Pietà, do Michelangelo, e essa obra de Bernini, que é o Êxtase de Santa Teresa. E aqui vocês veem, embora seja uma obra religiosa, se a gente olhar detalhadamente, né, ela passa uma outra ideia, muito, né, do prazer carnal mesmo. Né? Ela chega a ser estranho, né? De tão forte que é essa ideia. Então, essa ideia que você falou aí do hedonismo, né, presente hedonismo, humanismo aí, obras. Porque a gente observa que ela retrata muitas características corporais, né, das pessoas. E a face, né? Então, aí, para a gente só ter um minutinho, está acabando, meu Deus. A tela foi inventada pelo Van Eyck durante o Renascimento, e isso propiciou também o crescimento, principalmente do gênero retrato, né? Estamos seguindo. Aí, mas aqui uma escultura do Donatello, vocês veem que ela é muito mais rígida, né? Porque ele foi no início, ainda tem muito da arte medieval, né? Da influência da arte medieval. O Tintoretto, que já é quase barroco, né? E é um veneziano. E, voltando aí, outras obras do Leonardo, né? Não vai dar para a gente ver tudo, porque, infelizmente, o tempo acabou. Mas a gente retoma esse assunto assim que for possível e com um foco maior nas obras. Tá bom, gente? Por hoje é só. Obrigada, Luciano. Obrigada, Bruno. Os meninos aí da técnica. Tchau.